Oi, gente! Olha eu de novo aqui. Então, hoje na nossa segunda aula, nós vamos trabalhar com o arcadismo no Brasil. Na primeira, nós vimos o arcadismo em Portugal. Só que assim, gente, o arcadismo no Brasil eu dividi em 3 partes. Por quê? Porque tem coisa muito legal por aí. Então, a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar dos autores, a gente tem que lembrar das características. Então, nessa aula, a gente não vai ver obras específicas, mas na próxima semana a gente já vai ver algumas obras desses autores aí que foram tão importantes para a nossa história, para a nossa colocação, para a nossa aceitação em relação ao arcadismo, tá? Então, gente, o Brasil ele estava vivendo mudanças bastante importantes, né? Primeiro, com a influência dos jesuítas, sob a influência dos jesuítas, lembram lá que eu falei para vocês na aula passada do projeto do Marquês de Pombal, que era a expulsão dos jesuítas e tudo mais? Então, essa influência que eles tinham, como eles foram meio que expulsos das suas colônias também, começou a dar lugar ao arcadismo e ao neoclassicismo. Então, outra coisa importante, historicamente falando, geograficamente falando também, foi o deslocamento do eixo econômico, que passava do Nordeste, que tinha como principal produto o açúcar, passou para quem? Para Minas Gerais, que tinha o ouro, e para o Rio de Janeiro, que exportava por meio dos portos e tudo mais as riquezas. Isso tudo, gente, teve uma relevância política, teve uma relevância além disso que eu falei, a parte da relevância também econômica, da relevância social, da relevância cultural. Então, os estudantes brasileiros, filhos das pessoas que tinham condição financeira, elas iam para a Europa, como eu já tinha comentado até acho que na semana passada com vocês. Indo para a Europa, eles faziam o quê? Eles traziam novas ideias, novas tendências e também esse pensamento liberal que era bastante trabalhado na Europa. E aqui no Brasil, gente, a vida literária ela começou a se organizar de forma mais sistemática nesse momento. Então, isso tudo aconteceu aqui no nosso país, tá? O que aconteceu aqui, gente? Aqui nós tivemos 3 grandes grupos dentro da poesia. A poesia lírica, a poesia épica e também a poesia satírica. Lembrando que a poesia lírica é a que envolve a subjetividade, a organização das palavras de uma maneira mais específica, uma forma mais poética. A épica é a história dos heróis e a satírica são as críticas. Então, gente, assim, a gente poderia observar em alguns poetas árcades elementos barrocos ainda, Por quê? Porque a maioria desses poetas eles acabaram ainda trazendo resquícios da poesia barroca em alguns momentos. Mas a maioria deles seguiu o padrão que estava vigente na Europa, que eram as características que a gente viu nas aulas anteriores, o pastoralismo, você utilizar, por exemplo, pseudônimos pastoris, o bucolismo, o bucólico, o simples, a idealização do espaço do campo, então o campo como um lugar onde você vai encontrar a paz, a tranquilidade. Esse ideal de vida simples, então a vida simples ela vai trazer características que vão mostrar que você pode encontrar felicidade nessa vida simples e a tentativa de expressão poética por meio de uma linguagem mais simples, Então a linguagem dentro do arcadismo ela vai ser bem diferente da linguagem do barroco. Por quê? Porque ela é mais simples, não é tão exagerada como o barroco propõe. E aproveitar o instante presente, que é o carpe diem, aproveite o momento. Então, dentro da poesia lírica árcade, nós temos como autores mais importantes o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga Peixoto, Domingos Caldas Barbosa. Então, gente, o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga e o Silva Alvarenga, eles se envolveram com
os fatos, os eventos da Inconfidência Mineira. Então, quando a gente for trabalhar a obra deles, nós vamos rever características desses autores. Aí, o Cláudio Manuel da Costa, a primeira obra Árcade que ele produziu era Obras Poéticas no ano de 1768. O poema épico chamado Vila Rica, 1772, que falava sobre os bandeirantes. Então vocês sabem, né, gente, que o poema épico ele trata da história de um povo, de heróis. Então aqui quem eram os heróis? Eram os bandeirantes. E as jornadas que eles faziam pelo país. Então por isso o poema épico. Eles fundaram também cidades na região mineira. E o foco principal dessa obra é a história de Vila Rica, que hoje nós conhecemos como Ouro Preto. Esse estilo de transição que fala os elementos típicos do arcadismo e suas convenções, mas ao mesmo tempo sem se distanciar, sem deixar de lado, sem falar sobre as influências do barroco e da poesia camoniana. Tá? Houve nessa obra aqui, principalmente em Vila Rica, uma mistura entre o barroco e o arcadismo, que foi algo bastante singular do poeta Cláudio Manuel da Costa, ou seja, ele fez isso, né? Ele conseguiu trazer essa referência do barroco juntamente com o arcadismo, esse conflito entre os dois momentos. O Tomás Antônio Gonzaga, não é à toa, né, gente? Ele é o nosso melhor representante. Ele foi, na verdade, o que trabalhou melhor o arcadismo. Não que os outros não sejam importantes, também são. Mas ele acabou trazendo exatamente o que estava sendo falado sobre o arcadismo em outros países. Ele trabalhou com o pastoralismo, ele trabalhou com a vida bucólica, que é a vida do campo, a vida daquela tranquilidade, da simplicidade, né? E ele tinha duas tendências. A primeira fase dele era a poesia inicial, então ele acabou aderindo à estética árcade nessa primeira fase, ele começou a falar sobre arcadismo nessa primeira fase. E na segunda fase dele, gente, olhem que triste, ele ficou preso por 3 anos em Moçambique, tá? E na África, e isso acabou fazendo com que ele tivesse uma expressão mais emotiva, fez com que ele acabasse trazendo uma expressão de sentimentos assim mais relacionados ao lado pessoal, a descrição da paisagem brasileira. Então, porque ele ficou com muita saudade, né? Então, esse degredo que ele teve, ou seja, ficar 10 anos lá em Moçambique, ele primeiro ficou preso 3 anos antes de ser sentenciado, então tudo isso acabou mexendo muito com o psicológico dele e ele acabou escrevendo os seus textos mais voltados à linguagem emotiva. Gente, o que eu quero que vocês façam como atividade da nossa aula de hoje? De agora, no caso, porque nós já tivemos uma hoje. Que vocês façam uma pesquisa mais detalhada sobre um dos poetas. Vocês vão escolher o Cláudio Manuel da Costa ou o Tomás Antônio Gonzaga. Na próxima semana, nós vamos fazer uma coisa mais específica, assim, vamos ver as obras desses autores, vamos ver como que elas foram escritas, vamos ver características, tá? Então, eu quero que vocês façam essa pesquisa, né? Se quiserem colocar um exemplo da obra, tudo podem colocar, né? E assim, gente, quero que vocês postem lá no grupo, tá? Para que a gente possa validar a atividade de vocês, tá bom, gente? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.